nome é Gilvan, sou auditor federal de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda, carreira da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a Escola de Gestão Pública tem todos esses livros, né? Hoje eu diria que nós vamos estar trabalhando muito com o DECASP, que é o material de suporte, né, que foi entregue para vocês no início do curso. Eu vou falar os capítulos. Cada slide que eu colocar vai ter a página, que você pode ir na página, se tiver alguma dúvida, né? E aí você pode ver e perguntar. Mas também esse livro aqui, Contabilidade Patrimonial. Nós vamos estar falando dessa demonstração, que ela não é muito comum, vamos dizer assim, não está muito no nosso dia a dia, no setor público, que é a DMPL. É uma demonstração que tem muita cara de empresa, né? Mas com esse processo de convergência, nós trouxemos ela também para as demais entidades do setor público. E aí esse livro da Contabilidade Patrimonial do Paulo Feijó, né, junto com o professor Jorge e também o professor Diogo, é um livro que traz passo a passo toda a visão patrimonial, principalmente das contas do patrimônio líquido, né? Então, é uma literatura que eu diria complementar para essa parte que nós vamos falar hoje, né? E aí está aí o nosso livro. Tive a honra de escrever esse livro junto com o Paulo Feijó, o Leandro, né, que é colega de vocês, e também o Cadu, né, um convite do Paulo Feijó. Foi uma grande satisfação. Esse livro tem me dado muitas alegrias, né? Uma grande realização. É um livro, é o único livro que nós temos no setor público, né, sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. E até no setor privado tem poucos livros que tratam só das demonstrações contábeis, né? Então é um livro que tem uma referência muito boa, porque ele traz um aspecto de elaboração, porque ele é bem prático. Ele vai do balancete como você elabora, né, o mapeamento das contas para gerar cada demonstração contábil, depois a análise com a vista da integridade, se está certo os números, e também depois a análise financeira, econômica, que é uma coisa bastante nova, né? As demonstrações contábeis, elas são importantes para três coisas. São instrumentos para três coisas, né? Para tomada de decisão. Tomada de decisão em todos os níveis, né? Depois fala que ela é importante para prestação de contas para controle interno, para controle externo e principalmente para a sociedade, o controle social. E depois, o terceiro ponto, a accountability, responsabilização. Então, a estrutura conceitual traz que as demonstrações contábeis devem cumprir esses três papéis: informação para tomada de decisão, informação para prestar conta e informação para responsabilização. E, nesse sentido, a estrutura conceitual traz as características qualitativas que as demonstrações contábeis devem ter para prestar esse serviço, né, como instrumento de tomada de decisão, de prestação de conta e de responsabilização. E aí fala que nas demonstrações contábeis nós devemos colocar aquilo que é relevante, né, ou seja, o representativo na estrutura patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, informações relevantes. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas de uma forma tempestiva. Não adiantaria eu levar lá, comparando o balanço de 2017 com 2016. A gente poderia fazer algumas análises, mas levamos as informações de junho, né? Eu poderia ter levado até de setembro, porque eu já tenho o mês de setembro fechado. Mas eu quis trabalhar com o semestre fechado, que é uma informação que tem um significado mais forte para o gestor, né? Tempestiva, relevante, compreensível. Gente, não pensem vocês que você vai pegar uma demonstração contábil, as demonstrações contábeis, levar para o teu prefeito, para o teu secretário, para o presidente do tribunal, ou para o auditor, né, do tribunal, não um auditor técnico, mas o auditor que está ali para julgar as contas, e com base nessas demonstrações ele vai inferir e tomar decisão. Não, nós temos que produzir relatórios gerenciais, né? Relatórios gerenciais, é totalmente diferente, gente.
Eu vou mostrar aqui para vocês amanhã, quando eu falar de notas explicativas, eu vou mostrar um pouco os relatórios gerenciais que nós temos produzido no Ministério da Fazenda e como é o nosso relatório de gestão para prestar conta que a gente fez o ano passado e é uma referência agora para 2018 para todos os ministérios fazerem, né? Uma visão totalmente diferente, uma visão muito próxima do setor privado, né? Então, informação que seja relevante, informação que seja tempestiva, que seja compreensível, mas que a informação também tem que ser fidedigna. Não adianta fazer demonstração bonita, relatório cheio de gráficos, se a informação não tem consistência, né? Fidedignidade, né? E aí nós vamos estar falando aqui hoje das regras de integridade, que é justamente garantir que a informação seja fidedigna, né? E outro ponto importante que também a norma fala, que as informações você tem que garantir para ela a verificabilidade. Ou seja, cada valor que é lançado na sua contabilidade tem que ter documento de suporte. Você não pode fazer um lançamento se não tem uma documentação de suporte, porque amanhã alguém pode te questionar, né, um órgão de controle interno e externo, e você tem que ter o suporte documental que deu base para fazer aquele lançamento. Então não pode ser fazer um lançamento, por exemplo, vou fazer aqui o lançamento da depreciação. Calculou numa planilha Excel, apurou o valor e lançou, fazendo uma coisa bem, assim, um raciocínio bem bruto aqui, né? Não, tem que ter memória de cálculo, tudo direitinho, né? Fazer um ajuste para perda sobre os créditos a receber. Qual a memória de cálculo? Isso tem que estar documentado, assinado, né? Então, verificabilidade, ter suporte documental, né? Então, essas características qualitativas são muito importantes para que a informação seja realmente efetiva para a tomada de decisão, para a prestação de conta e para a responsabilização. E aí vamos falar da nossa primeira parte, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, é o capítulo 6 do nosso livro, e aí as principais questões que nós trazemos aqui, né? A DMPL está prevista nas normas internacionais de contabilidade, né? Existe norma internacional, uma IPSAS, né, que trata sobre isso. Qual a base normativa no Brasil? Ela é exigida pela 4320, pela LRF, né? Ela é obrigatória para todas as entidades do setor público, né? Porque o setor público nós temos administração direta e indireta. Nós temos os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E nós temos as três esferas, né? A União, os estados, o DF e os municípios. E dentro de cada esfera dessa, na administração direta e indireta, na administração direta nós temos os órgãos, por exemplo, a governadoria, a prefeitura, a presidência da república, aí nós temos os órgãos do poder executivo, que complementam, né? Ministérios, secretarias, né? Temos as entidades vinculadas, autarquias, fundações e empresas públicas. E as empresas públicas nós temos as estatais dependentes e as não dependentes, né? Então nós vamos ver nesse contexto aonde é obrigatório se elaborar a DMPL. Então, como elaborar a DMPL? Existe um modelo, uma técnica, né? A gente vai mostrar isso. Quais as informações que devem ser evidenciadas na DMPL, né? O que nós vamos levar para ela? Que tipo de análise pode ser feita nela? E qual a estrutura e a forma da DMPL? É possível buscar as informações direto dos saldos e movimentos das contas contábeis, né? Esse é o ponto mais crítico para se elaborar ela, é justamente a questão de buscar informação, porque ela é alimentada num determinado ponto pelos lançamentos, não pelo saldo. Todas as outras demonstrações contábeis que nós temos, o balanço patrimonial, a DVP, a DFC, o balanço financeiro, nós buscamos pelo saldo das contas. Então, eu defino na matriz qual é a conta, vou lá no balancete, pego o saldo e levo para a demonstração. Bem simples. Eu só preciso saber mapear bem as contas. A DMPL, uma parte não busca do saldo da conta, vai buscar do lançamento. Você vai ter que olhar a conta e, dentro do razão, identificar qual lançamento que vai impactar a DMPL. Essa é a dificuldade operacional de se fazer ela. Ela não busca, algumas coisas ela busca do saldo. Aí é tranquilo, é só ir lá, ver a conta, qual é o saldo e trazer. Mas tem coisas que ela tem que ver, olhar o razão, identificar. Esse lançamento impacta a DMPL. Eu vou levar para lá.
Aí que está o problema, né? A maior dificuldade operacional. Então, frente às normas internacionais, antes do processo de convergência da contabilidade aplicada ao setor público, a DMPL só era exigida pela 6.404 para as empresas, sociedades anônimas. E, na verdade, mesmo para as empresas, essa exigência passou a ser feita após o processo da convergência também da contabilidade do setor privado, porque antes ela era facultativa, né? Todo mundo aqui, que estudou contabilidade, então nós temos as demonstrações contábeis que nós aprendemos, que são as demonstrações contábeis, vamos dizer assim, gerais, do setor privado, né? O balanço patrimonial, a DRE, né? Nós tínhamos a DOAR, demonstração de origem e aplicação de recursos. A gente falava assim antes, só é um técnico em contabilidade, um contador de verdade, se o camarada conseguir fazer uma DOAR. Você não precisava, pode tirar o CRC, né? Era o exame técnico. O cara fechou uma DOAR, que a origem e aplicação de recursos é olhar por dentro a demonstração. E a DMPL tem um pouco dessa inteligência da DOAR, né? E aí nós temos uma demonstração no setor privado que chama a LPA, lucro ou prejuízos acumulados. A 6.404 exigia essa demonstração para a análise específica da conta lucro e prejuízos acumulados, né? E a DMPL ela é mais ampla, porque ela não só vê lucro e prejuízo acumulado, ela vê todo o PL, então ela era facultativa. Quando você fazia a DMPL, não era obrigado você fazer a LPA, né? Mas o obrigado pela lei era a LPA, né? Então, a IPSA 01, aí já é uma norma internacional, né? Editada pelo IFAC, né? Que é a Federação Internacional dos Contadores, ela já trata da DMPL, né? Fala que requer evidenciações do PL, do patrimônio líquido, por meio da DMPL, também denominada demonstração das mutações dos ativos líquidos, né? A IPSAS, ela traz o nome da DMPL como demonstração das mutações dos ativos líquidos. O ativo líquido é o quê? É o meu ativo menos o meu passivo, é o que eu tenho menos o que eu devo, né? Quem lembra da situação líquida patrimonial, né? Ativo menos passivo, é o que eu tenho menos o que eu devo. Então, a IPSA 01, ela traz como uma norma internacional a exigência de fazer a DMPL no setor público. Então, no ponto das normas internacionais, ela é exigida. E ela é exigida para quê? Né? Ela vai evidenciar o superávit ou déficit do período. Aí eu estou fazendo um link aqui agora com o capítulo, o módulo 2, que foi feito pelo professor Cadu, né? O professor Cadu ele trouxe o balanço patrimonial e a DVP para vocês, né? A DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais, você apura o resultado patrimonial, que pode ser superávit, como se fosse um lucro, né? No setor público, no setor privado, ou um déficit, como se fosse um prejuízo, né? Esse resultado que é apurado na DVP, ele é levado para o patrimônio líquido numa linha específica, superávit ou déficit do período, né? Então, a DMPL ela tem um cruzamento de informação com a DVP e também com o balanço patrimonial, porque, na verdade, a DMPL é o patrimônio líquido do balanço patrimonial. É a gente pegar o patrimônio líquido do balanço patrimonial e tratar ele numa demonstração específica, que é a DMPL, né? E fala que cada item de receita e despesa do período que seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido. Então, existem alguns lançamentos de receita e despesa que, ao invés de lançar no resultado, a gente lança direto no patrimônio líquido. Um exemplo clássico, ajuste de exercício anterior. Quando você tem um erro técnico, fez um lançamento errado, o valor, né? Então, ao invés de você lançar no resultado, como uma VPD ou uma VPA, você lança como ajuste de exercício anterior. Quando você faz uma reavaliação dos seus ativos, o MCAS fala que você pode lançar de duas formas essa reavaliação. Como uma VPA, né, resultado do período, ou como uma reserva de reavaliação no patrimônio líquido. Para você lançar como reserva de reavaliação, qual é o cuidado que você tem que ter? Esse valor que vai ficar no patrimônio líquido, à medida que ele for sendo realizado pela depreciação, você tem que levar essa reserva para o resultado. Isso é muito feito no setor, era feito no setor privado, porque agora esse instituto no setor privado foi vetado pela 6.404. Por quê? Porque estava sendo usado de uma forma indevida, né? Infelizmente,
um instituto que é contábil, né, para melhor evidenciação do valor dos bens, mas que, infelizmente, as empresas estavam usando para criar resultados fictícios para distribuir dividendos para os seus acionistas, né? E aí acabou que teve que, pela má prática, teve que proibir fazer a reavaliação no setor privado, né? Foi um ato de violência contra a ciência contábil devido à má prática, né, que estava acontecendo. Mas no setor público a gente conseguiu preservar o Instituto da Reavaliação, né? O total de receitas e despesas do período demonstrando separadamente o montante total atribuível aos proprietários e o montante correspondente à participação de não controladores. Aí, gente, ela tem muito cara de empresa. Então, a empresa, ela tem os proprietários. O proprietário pode ser o Estado. Por exemplo, nós temos várias empresas estatais, como, por exemplo, temos a Infraero, no governo federal, temos a Embrapa, no governo federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, né? E poderia citar aqui centenas de empresas, como vocês têm aqui a Sanepar, né? A Sanepar, eu acho que ela é ainda uma empresa estatal, não é? Sim? Né? Então, a Sanepar, que é a Companhia de Saneamento aqui do Paraná, é uma empresa estatal, né? Então, como nós temos as empresas do setor privado, Casa Bahia, todas as empresas. Então, essas empresas, a participação dos seus sócios para constituir a empresa é o capital, né? Então, também isso é evidenciado, né? Aquilo que ela recebe, a empresa, dos aportes de capital para a criação da empresa, né? Então, isso, ao invés de lançar como resultado, como uma receita, é lançado na conta de capital. Na verdade, o dono da empresa, ele está investindo o seu capital na empresa, né? Ele não está dando dinheiro de graça, ele quer o retorno depois através das participações, dos dividendos, da distribuição dos lucros, né? É um ativo que ele tem ali. E para cada componente do PL, quando eu falar componente aqui, gente, eu estou falando é como se fosse a conta contábil do patrimônio líquido. Na DMPL, na estrutura a gente fala componente, que aí nós temos as contas do PECASP, lembram? Então nós temos, o PECASP tem 8 classes, né? Classe 1, ativo, classe 2, passivo, classe 3, VPD, classe 4, VPA, classe 5, os controles da aprovação, do planejamento e do orçamento. Classe 6, o controle da execução do planejamento e do orçamento. Classe 7, controles devedores e classe 8, controles credores, né? São as classes. Depois das classes, nós temos os grupos. Então, dentro do ativo e passivo, nós temos os grupos ativo circulante e não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. E aí nós temos o grupo 2.3, que é o patrimônio líquido, está lá no PECASP. Isso que nós estamos tratando aqui são as contas do grupo 2.3 do PECASP. E cada subgrupo dessa conta é o que a norma fala que é os componentes do PL. Capital, resultado acumulado, né? Tudo isso aí. É evidenciado o efeito das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. Então, a IPSA 03 fala que, isso eu já estou marcando posição hoje e amanhã também na nota explicativa, que os ajustes de exercícios anteriores devem ser evidenciados em linha própria na DMPL, para transparência, para prestação de contas, né, para tomada de decisão, e também tem que ter nota explicativa específica. Então, eu já falo uma coisa para vocês, gente, tenha muito cuidado no que você lança como ajuste de exercício anterior, porque o MCASP fala situações que é ajuste de exercício anterior. O ajuste de exercício anterior é quando tem uma mudança de critério que impacta resultados passados, e principalmente quando tem um erro técnico. Muitas vezes a pessoa acaba utilizando rotina errada e, ao invés de lançar uma rotina que é do exercício, uma VPD do exercício, ele lança como fosse ajuste de exercício anterior. Isso acontece muito lá no governo federal, porque nós temos lá um sistema que o usuário entra para fazer os lançamentos. E aí ele vai escolher a rotina. E eu tenho a rotina que é do exercício e a de ajuste. Se a pessoa não estiver bem atenta, ele pode usar a rotina errada. Então, nós, como setoriais, como contadores, a gente sempre, todo mês, antes de fechar o mês, a gente vai ver a conta como é que está, tira uma razão dela, para ver se tudo que está na sala está certo. É aquela conta 23.711.0300, né, ajuste de exercício anterior. Nós temos que estar sempre atento a ela. Em relação às normas internacionais, então, a IPSA cita receita e despesa, aí eu vou trazer agora para o Brasil, né?
toda vez que eu falar aqui receita, eu estou falando de VPA, variação patrimonial aumentativa. Quando eu falar de despesa, é a nossa VPD, variação patrimonial diminutiva. Vocês tiveram o primeiro módulo aqui com o Paulo Feijó, que ele abordou os aspectos gerais desse processo de convergência, e com certeza ele explicou isso para vocês, né? A gente criou a VPA e a VPD para distinguir a receita e a despesa pelo regime da competência, para não se confundir a receita e a despesa orçamentária, né? Então, a gente fez isso para diferenciar, separar os mundos. Patrimonial, VPA, VPD. Orçamentário, receita orçamentária prevista, arrecadada. Despesa orçamentária fixada, né, empenhada, liquidada e paga. Foi para isso que nós criamos, para não gerar confusão. Mas quando eu falar aqui de receita e despesa, eu estou falando de VPA, receita, VPD, despesa, tá bom? A DMPL, segundo as IPSAS, deve evidenciar ainda os montantes das transações com proprietários, quer dizer, o dono das empresas, agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade, demonstrando separadamente a distribuição para os proprietários. Então, ela vai evidenciar quanto que o proprietário aportou de capital na empresa e quanto que ele está recebendo de retorno. Ou seja, dividendos, participação nos lucros, né? Juros sobre capital próprio, são os retornos que... Gente, setor privado, mercado de ações, ninguém compra ação só porque gosta da empresa. Está investindo no seu capital, é ou não é? Ele quer retorno. E o retorno vem através de distribuição de lucro, né? Dividendos e juros sobre capital próprio. O saldo de superávit e déficit acumulado ao início do período e no final, e as alterações no período. Então, a gente vai pegar cada conta e vai ver qual era o saldo inicial, qual é o saldo final. E o que fez alterar esse saldo? Uma conciliação entre o valor contábil de cada componente, cada conta do PL, no início e no final do período, demonstrando as suas alterações. Lá no balanço patrimonial, ele traz as contas com seus valores em cada ano. A DMPL, ela abre isso aí para você poder enxergar o que fez alterar a conta, por exemplo. Capital, o saldo inicial que era de 1.000 e passou a ser 1.500. O que é esse 500 que aumentou? O que é? Né? A DMPL vem para prestar essa informação. A base normativa, né? Então, no setor público, a DMPL passou a ser exigida pela NBCT 16.6 desde 2008, né? Então foi quando foi publicado as NBCASP. Essa norma ela está em vigor até 31 de dezembro de 2018, mas ela agora vai ser revogada, porque aquela IPSAS 01 ela vai ser publicada e ela vai revogar definitivamente agora essa aí. Mas no setor público brasileiro, então a DMPL já é prevista na norma desde 2008, né? E aí pelo MCASP. Porém, ela é obrigatória, isso é importante, quem faz concurso público, né? Isso é uma boa pegadinha para a questão de prova de concurso público, né? Ela é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes. As estatais não dependentes, ela é obrigatória por força da Lei 6.404. Porque as estatais não dependentes, elas não são obrigadas a observar, vamos dizer assim, o MCASP, né? Porque elas não estão dentro do orçamento fiscal da Seguridade Social. Então, elas seguem principalmente a 6.404. E na 6.404 é obrigatório para elas. Agora, no setor público, é obrigatório as estatais dependentes. Então, autarquia, fundação, secretaria, prefeitura, Câmara de Vereadores, não é obrigado fazer a DMPL. Salvo, olha só, salvo se lá na tua prefeitura, no teu estado, tiver uma estatal dependente. Então, por exemplo, pegar aqui a prefeitura de Curitiba. Quando eu levantar as demonstrações contábeis do Poder Executivo da Prefeitura de Curitiba, a tendência é que não tenha uma empresa aí, né? Porque ela não é administração direta, né? Então, eu não precisaria fazer a DMPL, ok? Mas, com certeza,
Na cidade de Curitiba tem empresa estatal, dependente. É ou não é? Tem? Não sei se tem. Tem? Não sei também. O estado do Paraná tem, que é a Sanepar, né? Então, ainda que a prefeitura, o estado, não tenha aí, vamos dizer assim, diretamente, né, uma empresa, mas se vinculado a ele existir uma estatal dependente, nas demonstrações consolidadas da prefeitura, do estado e da União, aí por ele ter uma dependente, como a dependente faz e ele vai consolidar, aí ele passa a ser obrigado a fazer a DMPL. Percebe isso? Vamos supor, na União, pois não? Ok. O que diferencia uma estatal dependente da não dependente? A empresa estatal dependente é aquela que ela recebe recurso do orçamento fiscal para manter as suas atividades, principalmente para pagar a folha. Ou seja, a empresa estatal dependente ela é criada como uma empresa, né? Ela tem o objetivo de lucro, mas a sua principal atividade não é gerar lucro, é desempenhar alguma atividade empresarial que o Estado precisa atuar. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é a Embrapa. A Embrapa ela não foi criada para ser uma empresa para gerar lucro para o governo federal com a atividade agropecuária. O fim dela é desenvolver o setor agropecuário através de estudo, de pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a folha de pagamento da Embrapa não é mantida com as receitas próprias da Embrapa, porque a Embrapa ela vende adubo, vende planta, vende gado, né? Não. Quem mantém a receita, o funcionamento da Embrapa como empresa, a sua parte administrativa, pessoal, material, toda a parte administrativa é o orçamento fiscal. Então, ela depende do orçamento fiscal para o seu funcionamento. A estatal não dependente, ela é diferente. Ela é criada na visão que as suas receitas sejam suficientes para manter as suas atividades. Então, ela não depende de receber recurso do orçamento fiscal para que ela possa operar. Ou seja, a sua receita própria tem que tornar ela sustentável. Então, por isso que aí, o Banco do Brasil ele é uma estatal não dependente. O Banco do Brasil não recebe recurso do orçamento fiscal para pagar a sua folha de pessoal, ou porque está faltando orçamento para pagar contratos de serviço de terceiro. Não, isso ele tem que pagar com as receitas próprias dele, ok? Então, o conceito, esse é o conceito que trouxe da LRF. Então, o que distingue é isso. A estatal dependente é aquela que ela tem uma função função de Estado, de desenvolver alguma coisa, como a Embrapa, como a Conab. A Conab tem a função de regular o estoque, né, de fornecimento de gêneros, vamos dizer assim, cereais no Brasil. Então, é uma atividade desempenhada pelo Estado, através de uma empresa. Então, a função dela não é gerar lucro com essa atividade, ela é regular. E aí, a sua manutenção das suas atividades, folha de pagamento, o seu serviço, é garantido pelo orçamento fiscal, Fundo Tesouro. Ela tem receita, mas essa receita ela pode fazer alguma coisa, mas não é o que garante ela. Geralmente, essas empresas tendem a dar prejuízo, e esse prejuízo é suportado pelas transferências do Tesouro para bancar suas atividades, ok? E a não dependente, não. Ela tem que ser sustentável. Quando a empresa estatal não dependente começa a não ser sustentável, aí você tem que caminhar para dois destinos para ela. Primeira coisa que você tem que fazer é uma reflexão. Precisa manter essa empresa no Estado? Se precisa, eu preciso rever, ela não tem sustentabilidade, então eu tenho que talvez trazer ela para dentro do orçamento fiscal e tornar ela uma estatal dependente. Não precisa, aí seria um caso de pensar em privatizar essa empresa, ok?